Com certeza você já usou a internet lá no início dos anos 2000. E com certeza você tinha que baixar vários programas em que você tinha que clicar próximo, 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 próximo. E você queria só usar um programa comum. Mas de repente, quando você abriu o seu Internet Explorer, começava aquela página inicial que não era o Google, era o HAL 123. E você percebia que aparecia uma toolbar lá em cima, um tanto de coisa diferente, umas funções que você nunca viu na vida, e tava lá aquele nome, o Baidu, aquele vírus que todo mundo ficava de saco cheio. Mas e se eu te dissesse que isso não era um vírus e que nem era próximo disso? Era uma grande estratégia dos anos 2000 para deixar uma empresa milionária. É essa história, esse mistério que eu vou desvendar com vocês hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Era muito legal a nossa experiência ali no início dos anos 2000 com a evolução que a gente teve da internet. Porque a gente passou de um período muito de internet de escada, mas a internet começou a se desenvolver bastante aqui no Brasil e que começou a criar um cenário evolutivo que ia desembocar no nosso querido Baidu. Antigamente a gente tinha aquela internet placa fax modem de 56K que conectava na linha de telefone e que a gente ouvia aqueles barulhinhos do mas depois, com o desenvolvimento da banda larga aqui no Brasil, algumas coisas começaram a aparecer e a nossa vida mudou. A primeira delas é que a gente podia ficar mais tempo online. A gente não precisava esperar para depois de meia-noite para poder usar a internet para jogar ou para qualquer coisa. E para estudar, né? Que todo mundo fala assim, não, eu quero internet para estudar. Ninguém estudava. Você estudar? Que perdedor. Mas quando aconteceu esse fenômeno da internet banda larga, foi aí que a gente começou a baixar as coisas de fato, que antigamente não dava. A gente começou muito a baixar, por exemplo, vídeos, filmes, porque antigamente não tinha essa coisa de streaming nem nada. E claro que o DVD pirata tava aí e a gente conseguia fazer isso por vários métodos, né? E além de tudo, por exemplo, os programas, eles eram muito caros, o que fez com que muita gente começasse a piratear isso. E quando a gente começa a pensar nisso, alguns nomes de programas vem na nossa mente, que são os aplicativos P2P, ou seja, peer-to-peer. É porque é do interior, entendeu? Aí é o peer-to-peer. Kazaa, LimeWire, Emule, Ares, Galaxy e Shareaza, que eu não sei nem como é que pronuncia, mas eu sempre falei Shareaza. Trazia um mundo novo de aventuras em que a gente podia baixar várias coisas de várias pessoas ao mesmo tempo, mas também alguns perigos, e foi aí que a gente começou a ficar meio cabreiro com esse negócio de internet e com o que podia detonar o nosso computador. Só que a partir disso começaram a vir alguns sites na internet que ficaram muito famosos e que faziam como se fosse uma curadoria daqueles programas que a gente tinha que baixar. E você deve lembrar bem de alguns nomes: Super Downloads, Baixa Aqui, File Planet, mas isso é para uns arquivos mais diferentes, né? Tem o 4Shared, que era muito legal, que inclusive é onde a gente baixava anime com formato RMVB ou séries, né? Que começou nessa época. E tinha também o RapidShare ou o Mega Upload, que era para arquivos maiores. O RapidShare, inclusive, pra você pôr aquelas letrinhas lá e não provar que você não era um robô, era complicado, porque não dava pra você entender. Começou mais ou menos ali. E o Mega Upload eram aqueles vários arquivos grandes que você tinha que baixar. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Pra baixar jogo, pra baixar filme, até programa mesmo, Adobe, qualquer coisa da vida, tinha muito. Totalmente legalizado. Nossa, era super legal. Só que baixar as coisas nessa época era muito perigoso. Pelo amor de Deus, qualquer coisa que você baixava errado, vinha um nome diferente, você já ferrava o computador e tinha que fazer o acesso àquele seu amigo que era sempre o técnico de informática. Hoje não tem tanto técnico de informática muito não, né? Olha, a gente não pode afirmar isso. Eu só sei que a gente não precisa tanto mais. A gente sempre mandava o computador para formatar, né? E ficava com medo do que ele ia fazer lá dentro. Os dados que ele poderia roubar. E eu ainda tenho mais. Os técnicos, eles pareciam mais ou menos os pedreiros de hoje, né? Seu computador só tava um pouco lento, aí ele chegava e falava assim, poxa, tem que ver isso aí. Já punha a mão na cintura, porque isso aí é complicado, né? É o medo do áudio do mecânico, né? Que aí a conta vem daquele jeito. E por causa disso, eu não sei se vocês lembram, mas a gente começou uma cultura que hoje não é tão forte assim. A cultura dos antivírus. A gente começou
começou a usar vários programas que quando entrava alguma coisa, um malware, um adware, aqueles negócios lá, eles ficavam falando dava aquele alerta. Vocês lembram do Avast, o tanto que ele gritava quando aparecia um negócio? Meu Deus do céu. Tinha um AVG, o Avira, tinha vários. Você podia escolher várias cores, tamanhos. Tinha o McAfee, né? O VirusScan, que era o que eu sempre usei. Mas aqui, deixa eu te perguntar um negócio. Aproveitar que a gente não sofreu o bug do milênio, né? Nem nada disso. Porque falando de vírus, você sabe que já tá mais na metade do mês, né? E você já fez aquelas promessas que você falou que ia na academia. Nesse ano eu vou na academia todo dia. Ou esse ano eu vou fazer tal coisa de manhã cedo. Você tá fazendo? Porque, tipo, tem que começar agora pro negócio funcionar. Renato. Com o quê? Você já começou essa academia? Claro que eu já comecei, meu Brando, porque eu nunca terminei. Sabe qual que é a minha estratégia? Levanto de manhã com dor, sofrimento e não quero ir, mas eu obrigatoriamente coloco a minha tech t-shirt e espero tomar café e vou direto pra academia pra não dar motivo pra eu desistir. Não é só. Pode mostrar seu short aí, você não sabe falar o nome do short, né? Não consegue, né? Não. É isso, né? É, mas eu sou de short, ó. Eu estou short insider, estou todo prontinho para daqui gravar e já ir pra academia, Babarelão. E eu vou te dar esse incentivo também, né? Porque é uma coisa muito legal você se arrumar cedo para você ser mais produtivo. E a Insider tem as roupas perfeitas para qualquer ocasião. Seja você ir pra academia, seja você ir pra um happy hour, como os jovens, seja pra você passear, né? Daquele rolezinho. Então, eu quero fazer o seguinte, ó. Dá uma olhada lá no site da Insider. Eu vou deixar o link aqui na descrição e faz o seguinte, coloca o cupom NERDSHOW, que ele te dá até 15% de desconto. Você vai gostar. 10% de desconto para clientes recorrentes e 15% para novos clientes, aqueles que vão conhecer a palavra de Insider. A gente já é testemunha, né, Bruno? É, até porque é igual a Minas Gerais. Quem conhece não esquece jamais. Então clica no link da descrição, usa o cupom NERDSHOW e comece esse ano direito, sou. Que demora. Até que chegou uma determinada época ali, mais ou menos em 2010, que a gente começou a baixar esses programas vindo dos sites e do nada aparecia o tal do Baidu, aquela barra lá em cima que você podia fazer uma pesquisa, que se tinha uns outros botões, você podia fazer outras funções, mas ele detonava o seu computador, mudava a sua página inicial. Quando você ia desinstalar, não desinstalava, parecia aquele negócio de operadora que você ligava para tentar cancelar o plano e não cancelava nunca. Tudo bem? Eu queria cancelar minha linha. Você formatava o computador e ele já entrava direto sem você fazer nada. Era impressionante. Aquilo lá é que nem gente insistente que quer ir dentro da sua casa. É complicado demais. E eu fico pensando, se eu já não tenho paciência hoje, que as coisas são um pouco mais fáceis de resolver pra mim, imagina naquela época. Mas não tinha o que fazer. Mas será que o Baidu era um vírus? Como que ele chegou aqui no Brasil? A história é mais complexa do que você imagina e bem surpreendente. Na verdade, Baidu é uma empresa de tecnologia fundada lá na China no ano de 2000. E o que essa empresa faz? Vírus? Não. Na verdade, Baidu é uma empresa que é como se fosse o Google da China. Porque por várias coisas, tratados e etc., o Google não está na China. Então o Baidu tomou lugar como se fosse a ferramenta principal de pesquisa da China. Mas eles queriam fazer uma estratégia diferente. O quê? Eles queriam propagar o nome Baidu através de outros aplicativos, de graça, mas que não era tão fácil de tirar assim, né? Tanto é que você deve lembrar de algum desses daqui, ó. Tinha o Baidu Antivírus, tinha o Baidu PC Faster. Meu Deus, eu tô tendo muita nostalgia desse negócio, eu caí em todos. Eu tô tendo um pensamento de como ousas. Ele mesmo infecta seu computador, ele fala que vai resolver. Chama de antivírus. Ah, me poupe. E também o Baidu Spark, que é como se fosse na base do Google Chrome, eles fizeram um navegador do Baidu. Aí é o pior dos mundos, né? Aí realmente não saía nunca. Então, oficialmente, o Baidu não era um vírus. Ele era um conjunto de aplicativos que eram assinados digitalmente, ou seja, eram legítimos. Mas, né? Que oitavada que você deu aí. Mas ele se comportava como uma categoria de aplicativos que se chama PUP, ou PUP, Potentially Unwanted Programs, ou seja, programas potencialmente que a gente não tá querendo nem a ver, nem na pau, Juvenal, sabe? Por que eles fizeram esses programas? Eles queriam aumentar a base de clientes dele e distribuíram isso ao redor do mundo. Tanto é que, sabe o Baixa Aqui, que eu já falei mais cedo? Eles tiveram um grande problema com o Baidu. Eles precisavam entrar de algum jeito. E que jeito melhor de entrar do que num dos sites mais populares do país. Todo mundo começou a saber o que era o Baidu, só que pelos motivos errados, né? Porque numa determinada época, toda vez que você baixava um programa do Baixa Aqui, Tinha lá uma
capa dentro do instalador, né? Do Next, próximo. Você colocava uns programas do Baidu junto, que era meio que o pacote comercial ali que eles vendiam, né? Isso criou uma grande crise de reputação no próprio Baixa Aqui. E nessa estratégia de expandir o nome do Baidu, eles começaram a pagar publicidade para entrar nesses baixadores do Baixa Aqui. Com o passar do tempo ali, a gente começou a perceber uma rejeição ao Baixa Aqui, que estava com a reputação lá no alto. A gente começou a ver que a imagem do Baixa Aqui começou a ficar um pouquinho prejudicada por causa de algumas políticas de renda, de receita, de monetizar o Baixa Aqui. Porque antigamente não tinha como o Baixa Aqui ganhar dinheiro com o site ou com os downloads. E uma das oportunidades foi essa do Baidu, que era uma empresa chinesa que estava entrando no Brasil. Só que o pessoal começou a reclamar, começou a deixar de baixar e quase que o Baixa Aqui baixou mesmo. Eu não sei se você lembra desses programas do Baidu, mas quando você instalava ele no seu computador, uma das principais reclamações é que o seu Windows ele começava a ficar mais lento, porque parecia que ele tinha que carregar mais coisa quando ele ia ligar. E isso era um grande problema pra gente. Isso também é porque ele agia no segundo plano do computador lá, enquanto você tava vendo os negocinhos, ele tava lá, né? Azucrinando, parecendo um Alexandre de Viagem. Que comparação. E isso gastava muito da mente do computador. Mas tá tudo certo, né, Babarelando? Porque o negócio sumiu, não tem mais hoje, a gente não tem mais Baidu. Será que ele sumiu mesmo? Você não vai me falar que ele tá aí, trocou de nome não, né? Será? Na verdade, o Baidu ainda existe, mas não da forma que você imagina. Por quê? Os programas eles foram descontinuados em 2016, e principalmente aqui no Brasil, porque a gente não aguentava mais. Mas o Baidu continua sendo uma bilionária do setor e hoje trabalha com outras tecnologias, principalmente com a inteligência artificial e com um negócio que chama Machine Learning. O que é isso? É como se fosse um aprendizado da máquina. Você vai ensinando a máquina, você faz isso aqui, ó, você entra no computador de todo mundo, você instala esse trem aqui, ele, assim, anotado, pode deixar que eu vou fazer isso. E eles também trabalham com redes neurais, altas coisas, é como se fosse uma das empresas mais desenvolvidas da China. Tanto é que eles têm estudos na área até de carros autônomos. Mas o que fica dessa lição é que a gente foi meio que feito de bobo, né? Para fazer uma empresa chegar onde ela chegou com as inteligências artificiais, o dinheiro, a gente foi feito de trouxa, usando um negócio e baixando um monte de coisa para atrapalhar a nossa navegação, que já era bem difícil. Eu só queria baixar um MP3 para fazer as músicas do churrasco, mas o Baidu não deixava. Gostou, Abrelando? Gostei, e já me veio aqui na ideia um monte de vídeo que você poderia fazer mais ou menos na mesma linha do Baidu. É mesmo? Baidu? Mas aí, se as pessoas gostarem desse vídeo, a gente compartilha com elas, não é mesmo? É verdade, Abrelando. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!